Eu sou a pastora Cristiane da Igreja Vida Eterna e quero dividir mais um pouquinho da Palavra de Deus com você. Amém? Vamos estudar a Palavra? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Em 2 Coríntios 3, o versículo 3 e 4 diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Versículo 3, 2 e 3. Vocês mesmos são uma carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. A palavra de Deus, Paulo escrevendo, 2 Coríntios, afirmando que nós somos cartas vivas, que nós estamos sendo lidos o tempo todo. Amém? Eu quero te fazer refletir nesse dia. Que tipo de cristão você tem sido? O que fala ou o que vive? Precisamos entender que o Evangelho não é falar, não é dar sermão, condenando, colocando um monte de regras, mas o Evangelho é dar testemunho. O Senhor Jesus disse: e fareis testemunhas. Amém? O Senhor Jesus nos fez testemunhas dele, cartas vivas. O apóstolo Paulo fala, cartas vivas, escritas não com tinta, mas escritas pelo próprio Espírito Santo de Deus. E refletindo sobre isso, eu quero ler com vocês Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, fala sobre a cura de um leproso, de um homem que estava ali leproso. Um leproso aproximou-se dele e lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. Começou a falar para todo mundo, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha gente de todas as partes ouvir Jesus. Amém? Isso traz um respaldo muito grande, porque eu quero que o Espírito Santo de Deus venha falar com você nesse dia. Você cristão, você que é discípulo de Jesus, testemunha de Jesus, você precisa entender com esse homem aqui, com essa passagem aqui, com esse momento dessa cura desse homem, que Jesus o adverte severamente, o adverte ali para ele compreender que ele não poderia sair espalhando aquela notícia, sair contando aquilo para todo mundo, que nós precisamos entender. E o que nos ensina esse trecho do Evangelho de Jesus é que nem tudo é falando, nem tudo é sair contando para todo mundo. As pessoas estão hoje em dia saturadas de muito sermão, de muita falação, de muito disse-me-disse, mas pouco testemunho, pouca vida com Deus, pouca carta para se ler, mas muito para se ouvir. Amém? Mas o Senhor Jesus advertiu esse homem, e pela sua falta de testemunho, por ele não ter cumprido aquilo que Jesus falou, por ele não ter servido de testemunho, não cumprido tudo aquilo que ele deveria cumprir, e daí sim as pessoas iriam ver, iriam testemunhar, iriam testificar daquilo que ele havia vivido. E era isso que Jesus queria. Por conta da falta de testemunho daquele homem, Jesus não podia mais entrar nas cidades ali, publicamente, em nenhuma cidade. Tem muitos lugares, eu quero te fazer refletir isso,
Tem muitos lugares que Jesus não pode entrar mais, que Jesus não pode ir mais por conta da nossa falta de testemunho. Porque nós temos muito o que falar, nós temos muitos sermões prontos, nós temos as regras todas prontas, mas muitas vezes nenhum testemunho nós temos. As pessoas olham para as nossas palavras e olham para as nossas atitudes e não veem mudança nas nossas vidas. E isso afasta Jesus de muitas casas, de muitas famílias, de muitas pessoas. Talvez você tenha orado para que Deus salve a tua família. Talvez você tenha orado para que Deus lhe dê palavras para falar à tua família quando você está ali reunido. Mas eu quero te dizer, o teu testemunho, ele prega. O teu testemunho, ele fala. Fazer o que é certo, não mentir, não enganar, ser honesto. Fazer, cumprir a palavra de Deus na íntegra. Ele prega para as pessoas. Todas as pessoas estão lendo a nossa vida e esperando nas nossas atitudes, no nosso testemunho, algo diferente. Eles querem ver algo diferente nas nossas vidas, eles querem ver a mudança e não o nosso sermão. Um pai e uma mãe ensinam um filho mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. Nós podemos sentar nossos filhos e falar para eles como eles devem agir por horas e horas e levantarmos dali e agirmos totalmente contrário daquilo que estamos tentando ensinar. E o que vai ficar gravado na mente dele são as nossas atitudes, não os nossos sermões. E isso vale para tudo em nossa vida. E isso vale para a nossa vida no Evangelho. E isso vale para essa passagem, para esse momento que Jesus chegou diante daquele homem e disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, cumpre o que está escrito na palavra, cumpre o que Moisés determinou, cumpre o que está escrito na palavra e sirva de testemunho. E eu quero te dizer pelo Espírito Santo de Deus, cumpra o que está escrito na palavra, viva o que está escrito na palavra e sirva de testemunho, que as pessoas possam ler a nossa vida e possam ver as mudanças totais e radicais e contemplar e desejar também viver isso. Em Atos 16, a partir do versículo 27 ao 32, nós temos ali a narração do episódio em que Paulo e Silas estavam na prisão. Eu quero finalizar trazendo esse testemunho, trazendo isso que traz tanta edificação para as nossas vidas nesse tempo. Quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, de repente houve um terremoto e o cárcere foi aberto. E o homem, o carcereiro, a pessoa que estava responsável pelaquela prisão, quando viu aquela cena, as portas abertas, o que ele imaginou, o que ele pensou, o que ele estava acostumado a lidar, é que quando um prisioneiro, que está encarcerado, tem a oportunidade de fugir, ele não iria perder aquela oportunidade de fugir. E foi aquilo que aquele homem calculou naquela hora. Ele pensou: houve terremoto, a prisão está aberta. Provavelmente todos os presos fugiram, provavelmente não tem mais ninguém aí e eu vou ser culpado disso tudo, eu vou ser esculachado por isso tudo. E aquele homem pega para tirar a sua espada, a sua arma, para tirar a sua própria vida. E naquele momento, Paulo grita, né? Fala: opa, não faça isso, não faça isso, estamos aqui, estamos todos aqui. Não estava só Paulo e Silas, mas todos os que estavam ali encarcerados, presos, todos os prisioneiros estavam ali. E aquele homem, mediante aquela atitude, mediante aquele testemunho, aquele homem fica maravilhado, porque ele, como um carcereiro, ele nunca viu aquilo acontecer. Aquele testemunho de Paulo e Silas, em de não se aproveitar daquele momento, não se aproveitar daquela ocasião, mas agir com aquilo que condiz um servo de Deus. Além deles não saírem, eles ainda influenciaram os outros também, os outros prisioneiros também, a não sair, a não fugirem daquela situação. E eu quero te dizer, quando nós damos testemunho para vidas, para as pessoas que estão próximas de nós, nós salvamos vidas. Pense você que se Paulo e Silas vissem aquele momento, aquelas prisões, aquelas portas sendo abertas e pensassem assim: providência de Deus,
Deixa eu correr daqui, deixa eu me livrar dessa prisão, deixa eu me livrar desse lugar terrível, desse cárcere, deixa eu me livrar daqui. Você quer saber o que teria acontecido? Haveria uma morte, pessoas iriam morrer, famílias iriam ser desestruturadas, mas por conta do testemunho de Paulo e Silas, por conta do testemunho daqueles homens, além daquele homem não tirar a sua vida, ele ainda se declara: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, e ainda diz: vamos lá para minha casa, eu quero que a minha casa também, que os meus familiares também conheçam esse Jesus, conheçam esse evangelho. Eu quero te dizer que o testemunho de Paulo e Silas deixaram aquele homem desejoso, ardente para ter Jesus, para conhecer Jesus, para conhecer esse evangelho que muda as pessoas, que fazem as pessoas testemunharem e agirem de forma não convencional, de forma não normal. Paulo e Silas não pregaram ali com sermões para aquele homem, mas a atitude deles, a carta que aquele homem leu da vida daqueles homens, falou: eu quero Jesus. Quer que a sua família se converta? Quer que as pessoas ao seu redor se convertam? Sejam testemunho, dê testemunho, e você vai ver eles falando: eu quero esse Jesus, eu quero o seu Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus que muda o ser humano. Amém? Um carcereiro nunca tinha visto um prisioneiro ver uma porta aberta e não fugir, mas no momento que ele se deparou com tamanho testemunho, a única coisa que ele poderia fazer é se render também a Jesus. Amém? Pregue com as suas atitudes. O mundo está precisando de menos sermãos e mais testemunhos. Amém? Se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe com outros. Vamos espalhar a semente do Evangelho. Se inscreva-se também no canal Voltando à Essência e seja tremendamente edificado pelas palavras ali, e nos ajude a ser testemunhos do seu Evangelho, cartas vivas para as pessoas lerem.